Oi, pessoal, eu sou a Gabi da Genial Care e nós estamos começando mais uma conversa genial. Hoje eu converso com o Dr. José Salomão Schwartzman, neuropediatra, especialista em autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, sobre autismo, diagnóstico precoce e várias outras informações. Vamos conferir? Doutor, para começar a nossa conversa, eu queria muito já começar naquele ponto que o senhor comentou da questão de diagnóstico precoce, que às vezes o pessoal acaba falando muito, e o que a gente até vê do lado de cá são muitas famílias que afirmam ter recebido esse diagnóstico precoce e por causa disso dizem que as crianças saíram do espectro, né? Depois de alguns anos de intervenção, elas não tem mais esse diagnóstico de autismo. O que o senhor consegue comentar sobre isso? Olha, Gabriela, tem vários aspectos, né? O primeiro aspecto é toda vez que você fala em diagnóstico precoce, definir o que é precoce é muito subjetivo, né? Uma condição pode começar aos 60 anos e um diagnóstico precoce ocorre com 60 anos e 2 meses, né? Com relação ao autismo, por que a gente não gosta de falar em diagnósticos muito precoces, agora definindo precoce enquanto uma idade muito baixa? Porque a gente sabe que quanto mais nova é a criança, mais difícil é você identificar determinados sinais e sintomas e identificá-lo como sendo autismo ou deficiência intelectual ou imaturidade ou prematuridade ou uma série de coisas. Então, não é conveniente, a não ser em casos extremamente severos e muito graves, em que você tem uma constelação de sinais e sintomas tão óbvios, que provavelmente com um ano e pouquinho você já pode dizer com uma relativa certeza que aquele indivíduo tem TEA, né? Nos outros casos, o que eu acho que é conveniente fazer não é procurar um diagnóstico precoce, é procurar sinais precoces indicativos de um possível transtorno do desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Pega uma criança com 1 ano e 2 meses, que não fala, que não olha para os olhos da mãe, que não faz tchau, que não compartilha atenção, que não dá beijinho, que não bate palmas. Ora, não é um comportamento típico da idade. Mas eu não posso afirmar que seja autismo. Pode ser um monte de coisas, pode ser inclusive um padrão de desenvolvimento atípico que com o passar do tempo vai se normalizar. Então, o que eu tenho discutido com as famílias e que eu acho mais importante do que diagnóstico precoce? O que eu costumo dizer para eles frente a uma situação como essa é, olha, não dá para afirmar ou afastar um diagnóstico, mas dá para te dizer qual é a melhor conduta. Então, não há dúvida de que a melhor conduta, quando você tem sinais de risco por um transtorno do desenvolvimento, seja TEA ou qualquer outro, você deve iniciar um programa de intervenção. Se esse programa de intervenção tiver um sucesso incrível, em pouquíssimos meses, aqueles sinais e sintomas deixam de aparecer. Provavelmente não é um autista que sarou. Provavelmente era uma criança que tinha alguns sinais, mas que, como a literatura está careca de saber, não faz um diagnóstico. Isso muda um pouquinho quando você se aproxima dos 3, 4 anos de idade, porque a partir dessa idade, habitualmente, os sinais e sintomas típicos e característicos do autismo já apareceram todos. Isso poderia não estar ainda presente com 1 ano e 10 meses, mas agora aos 3 sim. E você já tem um histórico relativamente longo de desenvolvimento para poder afirmar um pouquinho mais com certeza. Isso tem um problema prático importante com relação às famílias, que é uma coisa que a gente ainda não resolveu. Então, se eu te dou um laudo dizendo que o teu filho tem sinais de risco mas não tem diagnóstico, muito provavelmente o teu plano de saúde não vai querer bancar o teu tratamento.
Embora a literatura esteja cheia de artigos mostrando que a simples presença de sinais sugestivos deve determinar início de terapia. Mas esse é um problema sério que a gente enfrenta. Mas voltando à tua pergunta inicial, não. Diagnóstico muito precoce? Não. Porque a probabilidade de você estar equivocado é muito grande. Vou te dar um exemplo clássico. Crianças prematuras extremas. Se você aplicar testes de rastreamento de TEA em bebês que nasceram com muito baixo peso, dependendo da idade em que você faça isso, em 10% dos casos, e a gente já fez isso, a gente tem trabalho publicado nesse sentido, você tem sinais sugestivos de. Mas se você acompanhar essas crianças por 1 ano ou 2, os 10% caem para 2 ou 5. Ou seja, muita criança prematura tem sinais que te podem induzir a um diagnóstico de autismo, quando na verdade é um padrão característico daquele tipo de criança. Tá? Então eu espero ter respondido mais ou menos a tua pergunta inicial. Respondeu perfeitamente. Eu também acho importante comentar um pouquinho a respeito de todo esse caminho em busca pelo diagnóstico, né? Normalmente, quem percebe ali são os pais, né, que tem alguma coisa de diferente. Muitas vezes, na maioria das vezes, acaba sendo a mãe que está ali com a criança, então nota alguns desses sinais que o senhor comentou, né? Não olhar nos olhos, um atraso na fala, que é o que chama mais atenção, o não dar tchau, não corresponder a algumas coisas. Só que hoje a gente ainda esbarra em muitos profissionais que não têm um conhecimento adequado e por isso acabam descartando logo de cara essa hipótese, ou que existe um atraso no desenvolvimento para encaminhar a família, né? Muitas mães acabam ouvindo que cada criança é única, cada criança tem o seu tempo, deixa essa criança se desenvolver. Como que o senhor enxerga essa questão do diagnóstico e o que o senhor indicaria para essas famílias que têm uma suspeita, mas às vezes tem essa suspeita logo desqualificada por um profissional? Olha, você toca num ponto que é meio complicado, porque é verdade, quer dizer, como a identificação de sinais sugestivos do TEA não é de conhecimento muito grande em boa parte da comunidade médica ainda, é muito comum ouvir mesmo essa história, né? Você está muito ansiosa, não compare teu filho com os outros, cada criança tem um ritmo que tem que ser respeitado. A gente acabou de sair de uma pandemia em que as crianças tiveram por muito tempo uma total falta de possibilidade de relacionamentos sociais, etc. Tudo isso é verdade. Então, por um lado, eu tenho mesmo, por vezes, um pouco treinamento profissional no sentido de identificar esses casos. Por outro lado, se você se colocar no lado da família, se eu tiver um filho que me chama atenção num determinado aspecto, que não me parece normal, que me causa muita ansiedade, e se eu ouvir de um profissional, você está muito ansioso, esquece, espera mais 5 anos, eu vou ouvir um segundo profissional, e um terceiro, e um quarto profissional. Então, isso é uma coisa que não é incomum na medicina, é extremamente frequente você ouvir uma segunda opinião, né? Porque aquela que você ouviu inicialmente não te convenceu. Talvez, se você ouvir a mesma coisa de um outro profissional, isso reforce a possibilidade de que você está vendo coisas que não existem, que você pode esperar um pouquinho ou não, mas eu ouviria uma segunda opinião. Eu não sou obrigado a aceitar de imediato a opinião do primeiro profissional que eu vou procurar. Eu posso saber mais do que ele determinadas coisas. Se eu suspeito que meu filho seja autista, e se eu começar a estudar autismo no Google, ou seja lá onde for, e depois de algum tempo eu tenho tanta informação boa, tirando aquelas que não são adequadas, não é infrequente que eu saiba mais do que aquele profissional sobre aquele assunto. Então, não te satisfaz? Procure uma segunda opinião. Acho que é uma coisa absolutamente aceitável em medicina. Obrigada, doutor. Entrando um pouquinho nessa questão da intervenção que a gente fala, né?
muitas vezes a família está muito preocupada, principalmente com a questão do desenvolvimento da fala da criança. Então, às vezes é comum que ela inicie logo buscando a terapia por fonoaudiologia, né? O senhor já indica que essa terapia para atraso do desenvolvimento, ela normalmente já acontece de forma multidisciplinar? Não, depende do caso e depende dos profissionais que você tem à tua disposição. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho contato com algumas fonoaudiólogas que são capacitadas em aba, que têm um profundo conhecimento de autismo e que, se ela recebe uma criança cuja queixa básica é não falar, ela não vai se contentar em fazer um tipo de terapia voltado exclusivamente para a fala expressiva. Então, essa profissional, em casos de crianças muito pequenininhas, pode eventualmente ser a porta de entrada para a terapia. Outras vezes, e a teu critério, e de novo, dependendo da criança, você pode iniciar só com terapia comportamental, psicológica. Então, dependendo da fase em que você orienta essa família, depende muito. Se você agora tiver com uma criança que já está com 3 anos, onde você levanta essa suspeita, na minha opinião, eu já tenho que começar com uma intervenção multidisciplinar. Porque eu já não tenho mais muito tempo para ficar esperando para ver como que ele vai evoluir. E aí você entra numa outra grande discussão, que é carga horária. Então, criou-se o mito das 40 horas semanais, porque é o que se faz em determinados lugares, porque nos Estados Unidos, em determinados centros, é o que se faz. Não acho que isso seja o receituário para todas as crianças. Acho que, como qualquer outra condição, eu tenho que avaliar quantitativamente o grau de comprometimento. E, baseado nisso, eu posso prescrever um número menor de horas de atendimento semanal. E, depois de algum tempo, rever essa receita. Então, na verdade, o que vai me dizer se aquele tratamento proposto está sendo eficiente? O desenvolvimento dessa criança. Então, eu ainda acho que essa história de horas, carga horárias, para toda criança, não pode ser um protocolo único. Tem que variar imensamente. E outra coisa, você vive num país chamado Brasil. Em inúmeros lugares do Brasil, você não tem aba, você não tem interação sensorial, você não tem quase nada. E aí a tua questão é, eu tenho que oferecer para essa família algo alternativo, que, não sendo o ideal, é o que se pode fazer. Então você tem que ter uma enorme elasticidade de pensamento. Você não pode ter uma rigidez no sentido de que é só aba, é só... Não pode ser desse jeito, né? E você tem outros entraves. Você tem o custo desse tratamento, que é um custo muito elevado, a longo prazo, que poucas famílias no Brasil têm condições de manter. Então, você tem que levar em conta, metade da minha clientela vem de fora de São Paulo. E muitos vêm de muito longe de São Paulo, em locais que você praticamente não tem quase nada. Eu tenho que oferecer para essa família alguma alternativa, ainda que eu diga claramente para eles que não é aquilo que é o ideal. Mas eu tenho que dar uma alternativa razoável para esse pessoal. Obrigada, doutor. Tem uma coisa também que as famílias acabam tendo muitas dúvidas, né, que é com relação às comorbidades, nessas condições que podem vir junto ao diagnóstico do autismo. Queria que o senhor comentasse um pouquinho quais são as principais e como elas interferem também na questão de intervenção, porque eu imagino que precise ser feita uma intervenção pensando tanto na questão do autismo quanto nessa questão das comorbidades, dependendo de quais são, né? Olha, grande parte dos quadros de TEA tem comorbidades. Nem sempre são identificadas, porque prevalece o quadro maior de autismo. Mas, por exemplo, é muito comum a associação de várias síndromes genéticas com autismo. Então, para citar algumas, síndrome de Down. É bastante frequente a associação da síndrome de Down com autismo.
como o indivíduo com síndrome de Down com graus variáveis de severidade de deficiência intelectual pode ter um grau importante de deficiência intelectual, é comum você não perceber o quadro de autismo. E isso faz com que essa criança com síndrome de Down seja aquela que não evolua, que por mais terapia que esteja fazendo, não ganhe tanto quanto se espera que ganhe, porque não está se tratando do problema maior. Nesses casos, você tem que tratar o autismo, né, além daquilo que se faz habitualmente com a síndrome de Down. Síndrome de Angelman, síndrome de Williams, um monte de síndromes, síndrome do X frágil. Então, o número de quadros comórbidos é muito grande. A maior comorbidade é com deficiência intelectual. Então, 30% a 40% das crianças com TEA têm graus variáveis de deficiência intelectual. E aí, evidentemente, o prognóstico é muito pior, porque você tem uma conjunção nefasta, né, dos quadros do autismo, mais o que decorre da deficiência intelectual dessa criança. Então, você tem que fazer um diagnóstico de autismo, é o primeiro passo. Depois disso, eu tenho que avaliar o grau de comprometimento, eu tenho que procurar possíveis comorbidades. É muito frequente, por exemplo, a comorbidade com TDAH. É tão comum que um monte de crianças pequenas têm o diagnóstico de TDAH anos antes de receber o diagnóstico de autismo. É um TDAH que não responde tão bem quanto as outras crianças. Uso de estimulante cerebral dá um resultado mais ou menos, porque ela, na verdade, tem um TDAH num quadro maior que é o autismo. Essas crianças, normalmente, têm um retardo no diagnóstico de mais de 2 anos. Então, a gente tem que estar muito atento para a possibilidade de estar presente na deficiência intelectual, TDAH, outra síndrome genética. Tem uma série de coisas que eu tenho que procurar. E quando eu tenho um autismo, chamado autismo regressivo, que é aquele quadro que você tem uma criança que até 1 ano, 1 ano e meio, vem vindo relativamente bem. E aí começa a perder habilidades que já tinha. Deixa de falar, deixa de fazer tchau, fica isolado. Um diagnóstico diferencial super importante é com doenças geneticamente transmitidas que podem ser letais e que podem começar com regressão. Então, regressão comportamental para o neuropediatra acende um sinal amarelo. Então, eu tenho que levar em conta outros sinais e sintomas para ficar preso ao diagnóstico de autismo ou investigar outras possíveis causas de regressão intelectual e neuromotora em criança. Obrigada. Tem uma outra condição que eu vejo, às vezes, as pessoas ou associarem muito ou questionarem qual que é a diferença também para o autismo, que é a síndrome de Savant. Você podia comentar um pouquinho sobre ela? Olha, a síndrome de Savant é o nome que você dá para, em geral, né, para pessoas que têm ilhas de habilidade acima do normal, num padrão de base que ou é típico ou é subtípico. Então, é muito comum você ter Savant em crianças com deficiência intelectual severa. É muito comum você ter Savant em crianças com autismo. E você pode ter, excepcionalmente, as crianças muito bem dotadas do ponto de vista intelectual, que chamam a atenção porque são excepcionalmente competentes em algumas coisas e que só são só isso. Quer dizer, não tem outra patologia por baixo. Uma situação ruim, do ponto de vista de como você tem que lidar com isso, é aquela situação em que você leva um filho superdotado para o neuropediatra e sai com o diagnóstico de autismo. E isso acontece comigo toda semana. Então, assim, uma criança de 2 anos e meio que sabe letras, números, formas geométricas e que fala inglês. Aprendeu sozinho, olhando filmes no YouTube. Doutor, ele é muito inteligente, ele é superdotado. Eventualmente ele é superdotado. Eventualmente ele é uma criança com hiperfoco em determinadas coisas, que é uma das características possíveis do autismo. Então a questão é,
E o resto, como é que está? Como é que está a comunicação? Como é que está a interação social? Como é que está o jogo simbólico? Como é que está o compartilhamento de atenção? E aí você tenta diferenciar uma coisa da outra. Mas savanismo é uma coisa super interessante. A gente tem, eu orientei há pouco tempo, inclusive, um médico psiquiatra que fez um trabalho riquíssimo sobre isso. É realmente um tema super interessante, né? Eu ia até perguntar, entrando um pouco nesse campo científico, a gente vê que o autismo ele ainda é um transtorno muito complexo, né? Então, existem muitos estudos sendo conduzidos e que já foram conduzidos também no passado a respeito do TEA. O que o senhor pode falar um pouquinho desse campo científico? Quais são as principais descobertas que o senhor vê aí através das pesquisas? Então, olha, o autismo é as pessoas costumam dizer que a gente conhece muito pouco o autismo, né? Eu acho que não, a gente conhece muito o autismo. O problema é que cada vez que você aprende alguma coisa sobre o autismo, você tem dezenas de outras coisas que vêm atrás. Então, quando você saiu das descrições originais do Kanner, o autismo era um quadro muito característico, com uma causa muito conhecida, com características clínicas muito bem definidas. Bom, a gente foi aprendendo com o passar do tempo que não é homogêneo, é extremamente heterogêneo. O guarda-chuva é cada vez maior. Então, aquilo que era autismo para o Kanner, hoje é um pedacinho do que é autismo para nós. E isso é uma das explicações por que está aumentando tanto o número de crianças e pessoas autistas, né? Quanto maior o guarda-chuva, mais gente cabe dentro dele. Então, essa é uma das possíveis explicações. À medida que a gente foi conhecendo um pouquinho mais a etiologia do autismo, ficou claro que é uma desordem multicausal. Ou seja, eu tenho fatores hereditários já identificados e tenho um monte de fatores ambientais já identificados. Então, o que isso me mostra? Hoje, já se identificaram centenas de genes diferentes que podem estar alterados em autistas. Hoje a gente está identificando cada vez mais fatores ambientais que estão aumentando o nascimento de crianças autistas. Obesidade materna, uso de determinados medicamentos durante a gravidez, infecções maternas, uma série de coisas que jamais eram conhecidas há algum tempo atrás. Então, o campo de estudo do autismo não tem fim, né? É uma coisa que cada vez mais a gente vai trazer novos conhecimentos. Hoje, a grande ênfase, indiscutivelmente, é nos aspectos genéticos do autismo. Você tem estudos no mundo inteiro tentando identificar quais sintomas do autismo decorrem da alteração de quais genes. Mas isso ainda está, inclusive em São Paulo, existem equipes trabalhando há muito tempo nessa investigação. Os dados estão chegando aos poucos. Então, a gente está vivendo um momento de expansão enorme no conhecimento sobre autismo, indiscutivelmente. Até trazendo um pouco disso para toda essa parte de conscientização, né? Alguns anos atrás a gente não via se falar tanto sobre autismo, hoje acredito que já se fale bem mais, mas eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho sobre essa questão da desinformação e das informações falsas. Muitas vezes a família, ela acaba esbarrando em muita informação ali errônea sobre autismo, né? Então, até hoje a gente vê uma ou outra mãe comentando que ouviu que a culpa do diagnóstico era dela, e aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre toda essa questão. Na sua visão, quais são as principais desinformações que existem sobre o autismo? Não dá nem para enumerar, né? Se você entrar hoje à noite no Google, e eu já fiz isso há algum tempo atrás, põe lá, autismo e tratamento. Só no que se refere ao tratamento do autismo, tem milhares de coisas que não fazem o menor sentido, que são notícias absolutamente falsas, que não têm nenhum tipo de fundamentação, mas que encontram eco em famílias desesperadas. Então, se você se colocar no lugar de uma família que tem um filho autista severo, que a medicina tradicional e a psicologia te dão uma certa melhora, mas muito longe daquilo que você gostaria. E se você, de repente, recebe uma notícia de que câmara hiperbárica, ozônio retal,
água sanitária fazem bem para o autista, dependendo do teu bom senso e do teu nível de desespero, você vai tentar. Então, tem coisas que, assim, o que eu sempre digo para as famílias que me procuram? Quando começo a dieta, por exemplo, para que fazer uma dieta de glúten ou de caseína numa criança autista que não tem intolerância ao glúten? Né? Mas por que eles seguem isso? Em desespero. Né? Então, o que eu sempre digo para eles, se você sair daquilo que tem alguma sinalização de eficácia por parte da ciência, você está perdido. Então, o que você pode fazer? Fique naquilo que a ciência mostra que tem eficácia. Tenha um médico tradicional, que seja meio ortodoxo, que não pegue qualquer modinha que esteja entrando e comece a usar, que não vai usar canabidiol no teu filho de 1 ano e meio que tem autismo e não tem convulsões. Então, na verdade, eu lamento por essas famílias, porque eles são as pessoas mais exploradas que existem. Essas fake news que existem, elas têm alguns objetivos, né? Um dos objetivos é ganhar dinheiro com elas. São promotores. Se você entrar hoje no Instagram, o que tem de curso de autismo sendo oferecido é uma barbaridade. Alguns por profissionais altamente capacitados. Outros por gente que você nunca ouviu falar, nunca você soube que tinha algum interesse no campo. Mas escuta, hoje em dia, falar em autismo chama muito a atenção. Então, os cursos sobre autismo, hoje, você encontra aos montes espalhados por aí. Para um pai que é leigo no assunto, é muito difícil ele poder saber o que é adequado acompanhar e o que não é. Lamentavelmente, né? Esse é o grande problema das notícias falsas, né? Elas são amplamente reconhecidas, é muito difícil de você saber o quanto elas têm de eficácia ou não. Então, qual é a possibilidade de você ter um caminho mais tranquilo? É você ter um acompanhamento de médicos e profissionais que tenham essa linha, né? Que não saiam dessa linha mais tradicional de seguir aquilo que a ciência mostra que é minimamente aceitável. Até uma coisa que o senhor comentou durante a resposta, que é com essa relação a canabidiol, muitas vezes a gente vê o quê? Uma família que ouve falar, vê alguma coisa sobre um caso que foi bem sucedido, e aí a posição dela é de automaticamente querer buscar um profissional que vá recomendar o canabidiol para a criança dela. Como que deve ser essa conduta também? A gente tem uma grande discussão sobre isso ainda no Brasil, mas eu entendo que não deva ser para todas as crianças esse tipo de tratamento com o canabidiol, né? Qual que é a recomendação do senhor para uma família que de repente vê e que quer fazer esse tratamento? Olha, eu não uso ainda canabidiol. As famílias que querem usar e que vêm conversar comigo, eu recomendo colegas meus que estão usando. Eu deixo clara a minha posição, digo por quê, mas eu aceito perfeitamente que você, como mãe, queira tentar. Por que eu ainda não uso? Primeiro, é um tratamento relativamente recente. Segundo, é uma droga que tem efeitos psicoativos poderosos, dependendo do tipo de combinação que você faça o óleo. É variável a formulação, né? Todos os últimos trabalhos publicados, alguns dizem que, em alguns poucos casos de crianças com autismo, não epiléticas, aparentemente houve um pequeno ganho em termos do comportamento e da autoagressão. Mas a maioria dos autores acaba o artigo dizendo assim: ainda são necessários estudos duplo cego a longo prazo. O que quer dizer isso? A gente ainda não sabe os efeitos a longo prazo dessa droga. E aí uma coisa curiosa com relação às famílias. Então eu tenho família, por exemplo, que tem filhos extremamente agitados, que necessitam de algum tipo de medicação para que possam minimamente até atender melhor as terapias, que tem em princípio, uma visão extremamente negativa de um remédio. Risperidona, por exemplo, é um remédio muito utilizado, né? Eles acabam de me dizer que eles não querem dar risperidona porque é uma droga e me perguntam do canabidiol.
Então é um contrassenso, né? Quer dizer, eu não quero usar uma droga que é usada há décadas, que bem ou mal é muito conhecida, que sim, pode ter efeitos colaterais, mas conhecidos, mas eu aceito uma que eu não sei. Efeitos colaterais a longo prazo, o que vai acontecer, porque é novidade. Essas são algumas das coisas que você tem que discutir no consultório praticamente todos os dias. Então, assim, existem famílias que são avessas ao uso de remédio. Eu te digo que eu acho muito melhor uma criança que não esteja medicada, evidentemente. Mas quando ela precisa de medicamento e o quadro é severo, privá-la disso não é adequado, apenas por um preconceito. Então, ninguém é a favor ou contra remédio. Você tem que ser a favor ou contra o uso do remédio adequado, da dose certa, quando indicado. Então, esse tipo de discussão que eu tenho com muita frequência com as famílias e que eu acho que aí entra mesmo a minha colaboração no sentido de dar a eles todas as informações conhecidas para que a decisão final seja deles, mas baseada em conhecimento. Perfeito. O senhor até comentou sobre a risperidona e a gente vê muito questionamento a respeito disso, né? De famílias que recebem essa indicação médica da criança ser medicada com risperidona e que elas têm também esse medo, esse receio. No caso do tratamento com a risperidona, é comum que a criança ela comece com uma certa dose e ela diminua até parar ou é um tratamento mais contínuo? Não, depende da resposta que você consiga e depende da possibilidade de surgirem efeitos colaterais ou não. Então, efeito colateral, dependendo da dose que você usa, é sedação, aumento de peso, porque aumenta muito o apetite da criança em geral. Então, toda vez que você usa um remédio, seja esse ou qualquer outro, a minha visão é sempre você começa com uma dose mínima e observa o comportamento, eventuais efeitos colaterais e vai ajustando a dose até o momento que você tenha um efeito clínico bom, sem efeitos colaterais indesejáveis. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Quer dizer, existem pessoas que têm que tomar medicamentos a vida inteira. E existem crianças que têm que usar alguma droga, seja essa ou qualquer outra, por alguns meses, até que a terapia faça efeito e ele por si só possa melhorar dos distúrbios comportamentais presentes. Então, a utilização de medicamento em criança com TEA, primeiro, não é obrigatório, nem todos precisam, mas quando precisam, eu acho que eles têm que ter esse benefício. Obrigada, doutor. A minha última pergunta, acho que ela retorna um pouquinho lá no início que a gente estava conversando, mas é com relação ao papel de profissionais da neuropediatria ou da psiquiatria infantil durante, né, o tratamento da criança, da pessoa que está no espectro do autismo. Existe uma frequência para que a família retorne para fazer novas consultas com o neuropediatra? Como isso funciona? Olha, o ideal, na minha percepção, é ver essa criança pelo menos uma vez a cada 6 meses. Mas deixar em aberto para a família, a qualquer momento, frente a mudanças, que façam contato. Hoje, inclusive, isso é muito facilitado porque você pode fazer breves intervenções não presenciais. Eu não faço consulta por online. Eu acho que fazer diagnóstico de problemas de desenvolvimento sem ver a criança presencialmente, sem poder interagir com ela, eu acho que é extremamente arriscado. Mas uma vez conhecida a criança, durante esse semestre que eu não vou vê-la, eu posso fazer ajustes de medicamento, eu posso trocar o remédio eventualmente, eu posso dar palpite no que se refere ao programa de intervenção que está sendo feito, sem que ele tenha que vir ao meu consultório. Então, acho que ver a criança, eu acho que pelo menos a cada 6 meses. Principalmente a criança que está tomando algum medicamento. Quer dizer, esse tipo de medicamento você não pode tomar indefinidamente sem um olhar médico eventual. Obrigada. Eu sempre gosto de terminar perguntando se tem alguma coisa que a pessoa com quem eu estou conversando gostaria de falar que de repente eu não perguntei durante a conversa. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, o que eu gostaria de falar é que uma preocupação que eu tenho, tendo em vista o ambiente no Brasil, é que
por várias razões, muito mais atenção tem sido dirigida à criança do que à família. E uma criança com um problema como o autismo ou uma deficiência qualquer, na verdade, faz com que toda a dinâmica familiar esteja alterada. É uma doença familiar, né? Eu tenho que tratar da família. E o que eu tenho visto desses anos de trabalho com autismo é que poucas instituições ou poucos profissionais têm dedicado o tempo necessário a capacitar a família. E aí você entra numa situação absolutamente artificial, que ela faz 40 horas semanais de terapia na clínica e em casa os pais não têm nenhum tipo de orientação de como proceder e como lidar com essa criança. Que é um absurdo, se você imaginar que a maior parte do tempo essa criança está com a família e não com os profissionais. Então, eu acho que esse olhar ainda no Brasil é incipiente, no sentido de trazer muito mais informações para os pais, para evitar, inclusive, coisas que você me perguntou. Evitar a procura por tratamentos indesejáveis, evitar cair nas fake news que pululam por aí, não fazer em casa coisas que são exatamente antagônicas daquilo que você fez no aba do consultório. Então, como fazer? Uma criança que é um savant, por exemplo, de 2 anos e meio, que tem um hiperfoco em letra, o que a família dá de presente para ele? Enciclopédia britânica, aniversário, o que todo mundo traz? Letras, números, figuras geométricas, para aquilo que ela gosta. E o que você está fazendo? Você está exacerbando algo que não é adequado. Quer dizer, essa criança vai ficar cada vez mais focada numa coisa estritamente pontual, deixando de fazer aquilo que uma criança da cidade deveria estar fazendo. Então, essa orientação tem que ser sistemática para os pais. Então, eu acho, a minha visão é que isso ainda se faz pouco aqui entre nós. Muito obrigada, doutor. Foi ótima conversa. Por nada. Disponha.